Ler um texto com vocês que está em Deuteronômio capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo de número 6. Esse é um texto que precisa ser lido quando se fala de pais e filhos. Antes de ler, você precisa entender aonde é que Moisés estava, quantos anos ele tinha e por que ele escreveu. Moisés tinha 120 anos. Há 40 anos atrás, ele tinha saído do Egito e agora ele está diante de uma multidão de filhos cujos pais já estavam mortos. Aquela geração de pais que saiu ou saíram do Egito já tinha morrido. Esses pais com os quais ele está falando agora vai entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb e alguns bebês que saíram do Egito estavam vivos. Os pais todos morreram. E Moisés tem a incumbência da parte de Deus de recapitular todo o ensinamento que foi passado aos pais que morreram. É como uma constituição para este povo que vai entrar na terra prometida. E ele começa assim, ou melhor, no capítulo 6 ele diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Deste modo vocês, seus filhos e seus netos. Repete comigo: responsabilidade geracional. A nossa responsabilidade é geracional. Veja que Moisés está falando, é com vocês, seus filhos e seus netos. Temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos teus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui agora, Moisés nos mostra quais eram as 3 prioridades que ele queria que os pais passassem para os filhos, que iriam passar para os netos. A primeira prioridade: coloque na mente e no coração dos seus filhos que só existe um Senhor, só existe um Deus. Segundo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vocês vão passar para os seus filhos que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. E isso tem que ser tão forte que transborde sobre a vida dos filhos. É para amar com toda a mente, toda a força do seu corpo, do seu ser. Então, amar a Deus no tempo presente com toda a intensidade do seu ser. E em terceiro lugar, você vai ensinar as Escrituras. Olha o que está escrito no verso de número 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. E aqui fica claro uma coisa que nós precisamos entender. Não é responsabilidade da igreja educar os filhos quanto às Escrituras. Isso é papel do pai. Isso é papel da mãe, e a igreja apenas é um suporte. A igreja coopera, a igreja colabora, mas Moisés está dizendo: pai, é você que tem que sentar em casa e plantar no coração deles as verdades das Escrituras, a cultura do reino, assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A primeira lição que eu aprendi como pai de 3 filhos
é que quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor. Você se preparou para ser médico, engenheiro, professor? Você se preparou para ser advogado, para ser psicólogo, arquiteto? Você estudou até para dirigir um carro, ter uma habilitação. Quantos são pais aqui? Levante a mão. Deixa eu te perguntar, quantos livros você leu sobre paternidade antes de ser pai? Quantos livros você leu sobre maternidade antes de ser mãe? Quantos cursos você fez antes de ficar grávida ou antes de engravidar ela, homem? Qual foi a vez que você se sentou com um pai de sucesso para dizer: compartilha comigo lições que você aprendeu sobre ser pai, ela sobre ser mãe? O grande problema é que a gente se prepara para tudo na vida, só não se prepara para casar, para ser pai, para ser mãe. Eis a razão porque nós temos tantos problemas. Preste atenção, eu tenho uma casa de restauração de casamentos no Brasil, onde semanalmente nós recebemos 40, 50 casais que chegam lá com o casamento destruído e saem de lá restaurados. Agora preste atenção, 95% das pessoas que chegam lá sofrem hoje com problemas que têm como causa uma paternidade mal resolvida. Homens que não conseguem ser o homem que Deus quer que eles sejam, porque eles carregam dentro de si um menino machucado, traumatizado, que precisa ser curado, consequência de pais despreparados para ser pai. Essa preparação tem a ver com o espiritual. Escute o que eu vou dizer. É responsabilidade do homem a saúde da espiritualidade da família. Por isso, essa preparação tem a ver com sacerdócio. O homem é o sacerdote da casa. O homem é o profeta da família. O homem é o líder e o homem é o pastor. O sacerdote é aquele que leva a família à presença de Deus e que traz a presença de Deus para a família. O profeta é aquele que denuncia os pecados da família. O pastor é aquele que conduz as suas ovelhas. É aquele que dá proteção, provisão e direção. E o líder é aquele que vai na frente mostrando qual é o caminho a ser seguido. Por isso que essa preparação, ela é imprescindível, ela é necessária. É uma preparação espiritual. Segundo, é uma preparação emocional. Gente, toda vez que eu estou atendendo um casal, ou toda vez que eu recebo os casais na nossa clínica, eu oriento todos eles a fazerem um curso de inteligência emocional. Presta atenção. Se existe um momento em que o homem e a mulher precisam de equilíbrio emocional, maestria emocional, inteligência emocional, inclusive eu falo disso no livro, é quando acontece a inauguração da maternidade e da paternidade. Inteligência emocional envolve 6 pilares: autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação e capacidade de liberar perdão e de pedir perdão. Se você não tiver equilíbrio emocional, inteligência emocional, você pode traumatizar um filho recém-nascido, porque você não estava emocionalmente preparado para viver a inauguração da paternidade nem da maternidade. Em terceiro lugar, é uma preparação financeira, porque um filho custa caro. Eu sei quanto custa 3 filhos do berço ao altar.
E se um filho tem um alto custo, é necessário que o pai tenha pelo menos uma noção de planejamento financeiro. Inclusive, eu falo nesse livro sobre como ensinar planejamento financeiro para os filhos. Mas a segunda lição que eu aprendi como pai de 3 filhos é que a chegada do primeiro filho é um desafio. Por que é um desafio? Veja, a paternidade é um presente e uma responsabilidade. A chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. Às vezes eu fico vendo o comportamento de alguns homens, a impressão que eu tenho é que eles acham que a mulher ficou grávida por obra e graça do Espírito Santo. Ele não se envolveu com isso. Aí a mulher que tem que se desdobrar 100%, chegando a uma exaustão crônica, porque ele acha que a única responsabilidade dele é prover. Eu trabalho lá fora, trago a provisão, esta é minha responsabilidade, o resto se vira. Se bem que aqui os dois têm que trabalhar. Mas preste atenção, é uma responsabilidade compartilhada. Se você participou da fecundação, se você deu o seu espermatozoide, então você é sócio neste projeto. Então, trocar fraldas, os dois. Preparar mão na madeira e servir para a criança, os dois. Fazer a criança dormir, os dois. Dar banho na criança, os dois. E não é uma questão de função do homem e função da mulher. É uma questão de bom senso, sensatez, amor e companheirismo. A experiência em lidar com o desconhecido. Mas a terceira lição que eu aprendi também como pai de 3 filhos é que ser pai é abraçar uma missão. Que missão é essa? Criar filhos para Deus. Discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Preparar os filhos para que cumpram o seu propósito de vida. Olhem para cá. José, tão pouco lembrado, mas que teve um papel preponderante na vida de Jesus, como pai adotivo. José, para mim, foi um dos maiores homens das Escrituras. Você já parou para pensar, Deus chegando para José e dizendo: eu escolhi você dentre todos os homens do seu tempo para educar meu filho. É fácil educar Jesus, criar Jesus, discipular Jesus, treinar Jesus. José sabia quem era Jesus, ele lia a Bíblia, as Escrituras, ele conversou muito com Maria sobre as visitações angelicais. Ele sabia que na sua casa estava o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele sabia que na sua casa estava o Salvador, o Redentor, o Cristo, o Senhor. Eu acho que José educou Jesus com uma frase na mente: eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, porque se eu errar, está em jogo aquilo que tem peso de eternidade. José estava criando um filho para Deus. Agora olhem para cá, não é diferente a missão de José com a sua missão e com a minha. Sabe por quê? O grande sonho de Deus desde a eternidade passada foi ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Se você chegasse para Deus hoje e perguntasse: quem é pai e quem é mãe aqui? Levante a mão, por favor. Se vocês chegassem para Deus hoje e perguntassem: Deus, eu estou fazendo bem o meu trabalho? Deus devolveria uma outra... Deus responderia com uma pergunta: você está educando filhos para que eles se pareçam com Jesus? Porque este é meu sonho, ter uma família com milhões de filhos
parecido com o irmão mais velho, Jesus? Quantos querem filhos parecidos com Jesus aqui? Levante a mão assim, por favor. Agora, você se parece com Jesus? Todos nós queremos filhos parecidos com Jesus, porém muitas vezes o comportamento tem mais a ver com o diabo do que com Jesus. A fala tem mais a ver com o diabo do que com Jesus. As atitudes têm mais a ver com o diabo do que com Jesus. Nossos filhos não esperam perfeição de nós, mas eles esperam coerência. A gente precisa ser coerente, porque não adianta nós proclamarmos o Evangelho, mas não vivermos o Evangelho. Virmos para a igreja cantar o Evangelho, mas não há nada do Evangelho em nós. As nossas atitudes não são coerentes com o Evangelho que a gente prega, que a gente canta, que a gente lê, que a gente divulga para os outros. Então, se eu quero que os meus filhos se pareçam com Jesus, eles precisam enxergar Jesus em mim. Se vocês me entendem, digam amém. Eu aprendi que cada filho é único. Você já ouviu isso? Eu não sei por quem que essa menina puxou. Eu tenho 4 filhos. Eu criei todos de uma única forma. Eu não sei porque deu errado. Errou. Você errou. Se cada filho é único, existe uma forma de lidar com cada um. Cada um tem um temperamento. Um é colérico, outro é fleumático, outro é sanguíneo, outro é melancólico. É interessante que o Douglas, ele é mais fleumático. A Letícia é mais colérica. O meu filho Pedro, ele é mais melancólico. E o melancólico, ele é dado assim, a reflexão filosófica. O melancólico, ele é dado assim, mais voltado para a música. O melancólico, ele gosta muito de arte. Ele fala pouco. O melancólico, ele é muito introvertido. O colérico já não, o fleumático também não. E não tem nada de errado, está tudo certo. Tem filho que aprende mais vendo, outro mais ouvindo, e outro tocando, é o sinestésico. Agora, cada um tem uma vocação. Roberto Chiniachik diz que tem filho que nasce para voar, tem filho que nasce para nadar, e tem filho que nasce para correr. E não tem nada de errado. Sabe onde é que muitos pais erram? Pensando que o filho é uma extensão dele. A mãe pensando que uma filha é uma extensão dela. Aí eles não querem que os filhos sejam aquilo que nasceram para ser de acordo com a sua vocação. Eu não consegui ser médico, então ele vai ser médico. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Eu não consegui ser médica, minha filha vai ser médica. Certo ou errado? Eu tenho um amigo, ele é um grande construtor, e ele diz, eu sou construtor, tenho 2 filhas, uma vai ser arquiteta e outra engenheira, e o genro vai ser corretor de imóveis. Aí a empresa está montada, e ele insistindo, um dia eu chamei ele, como eu dou mentoria para ele, falei, você está louco? Você já ajudou a sua filha a descobrir qual é a vocação dela? Você já ajudou o seu filho para que ele descubra qual é a vocação dele? Presta atenção. Às vezes o pai é médico e o filho tem vocação para arte, e não tem nada de errado. Às vezes o pai é advogado e o filho tem vocação para empreender. Às vezes o pai é um construtor e a filha, que ele gostaria que fosse engenheira, odeia cálculo. Eu conheço um homem que trabalhou a história de um homem de 30 anos como médico. O pai fez ele ser médico. Eu imagino um médico mal-humorado que ele não foi, porque é um alicate fazendo papel de uma chave de fenda. Eu imagino o péssimo médico que ele não foi,
porque ele nunca gostou de ser médico. Como prova disso, quando ele se aposentou, ele comprou um caminhão e foi ser caminhoneiro. O seu filho precisa ser aquilo para o qual ele nasceu para ser, e de acordo com a vocação que Deus deu para ele. Preste atenção. Eu nunca obriguei os meus filhos a ser o que eu sou. O Douglas é pastor porque é vocação e chamado, mas o Pedro é músico, é ministro de louvor. A Letícia é terapeuta ocupacional, e a minha netinha gosta de bichinhos e curte esse negócio e gosta de cachorro. Pediu de presente um cavalinho pônei, e ela vai cuidar disso aí, vai ser veterinária, pô. E está tudo certo, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Para de obrigar a sua filha a ser aquilo para o qual ela não nasceu para ser. Ela precisa ser aquilo para o qual Deus fez ela para ser. A família é uma grande orquestra. Você já viu como se toca um trompete? Um dia eu encontrei no avião 4 negros que são famosos na área do jazz, e o Abraão Laboriel estava junto, e eu conversando com ele. Depois eu fui ver eles tocando. Meu Deus, para tocar aquele negócio faz assim, quase para explodir. Agora, diminui a força quando é um trombone de vara, aí diminui a força quando é um violoncelo, aí diminui mais a força. Na minha igreja tem uma orquestra, aí eu fico vendo aquelas meninas delicadas tocando violino, assim, escorrega suavemente aquela varetinha nas cordas, e o som é maravilhoso, é doce. Você percebe como há uma diferença grande? Agora, você já viu como é que se toca um bumbo? Na bateria só funciona quando apanha. O prato só quando bate um no outro para produzir alguma coisa. Está tudo certo, não tem nada de errado. Não queira que a tua filha, que é um violino, não queira lidar com a sua filha, que é um violino, como se estivesse lidando com um trompete. Cada filho é um instrumento que requer a habilidade dos pais para que se produza um som que encha toda a casa da glória de Deus. Então respeite. Eu sempre respeitei a vocação dos meus filhos. Concluindo, eu aprendi também que filho não se perde na rua, mas em casa. Repete comigo: filho não se perde na rua, mas em casa. O lar é a nossa primeira escola, o lar é a oficina modeladora do caráter, o lar é o ponto de partida de tudo que vamos carregar na vida. Coloca aquela fotografia para mim do livro aqui, por favor, meu querido. Alguém perguntou assim: pastor Josué, por que o senhor resolveu escrever esse livro? Tem 400 páginas, é um manual. Por que o senhor não escreveu antes, sendo que o senhor trabalha com família há 33 anos? Algumas coisas você só pode escrever quando você for validado por Deus e pelos outros, a partir de um resultado alcançado. Eu tenho 39 anos de casado. Dentro da minha casa, mesmo nos momentos difíceis com a minha esposa, nunca se ouviu a palavra divórcio. Eu nunca deixei de dormir na minha cama com a minha esposa porque brigamos. Ficamos 7 dias sem conversar. Isso é coisa de menino. Adulto conversa. Nós temos 39 anos de casado. Nunca houve adultério no nosso casamento. E não porque nós somos melhores do que os outros, é porque a gente procura habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós temos 3 filhos: a Letícia, o Douglas e o Pedro. Todos eles são bem casados. O Douglas é pastor.
A Letícia é líder dos líderes que trabalham com crianças na igreja, que o irmão é pastor. E o Pedro é ministro de louvor na igreja, que o irmão é pastor. Casado com a ministra de louvor. Então meus filhos estão bem encaminhados. Meu genro também trabalha na área editorial, inclusive ele produz os livros do André Valadão. Agora presta atenção, eu tenho 3 netos. Um dia eu saí da minha cozinha e fui para a piscina ver meus netos, e quando eu vi uma cena que me alegrou muito, um batizando o outro. Eu disse, vai ser tudo pastor. E pessoas do Brasil todo vão na nossa clínica pedir a receita. Josué, o que eu faço para ter filhos como você formou os seus? O que eu faço? Quais são as ferramentas que você usou? Qual é a receita? Então eu disse, já que vem tanta gente buscar a receita, vou colocar a receita num livro. Então eu escrevi um livro de receita. Se você quer ter os resultados que eu tive, aplique as ferramentas que eu apliquei. E está tudo na Bíblia. Eu coloco aqui 50 lições que eu aprendi como pai de 3 filhos. Eu coloco aqui, como é que você lida com a filha adolescente quando ela se apaixona na sua adolescência. A minha filha Letícia, quando tinha 14 anos de idade, chegou para mim e falou assim, pai, estou amando. Disse, quem, minha filha? O Branco era um jovem de 18 anos de idade na igreja, 18, 19 anos. Aí eu pensei, eu dou palestra para jovens há muito tempo, chamei ela na minha sala, dei uma palestra de 40 minutos para ela, falei, vou convencê-la. Falei o que é puberdade, quais são as alterações emocionais anatômicas, mostrei para ela o que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, para tudo há um tempo determinado, há tempo de abraçar e tempo de afastar, de abraçar. Aí fui em Lamentações. Bom é para os jovens suportar o tempo, o jugo da sua mocidade, o tempo do jugo da mocidade. E aí tem uma parte em Lamentações que diz assim, põe a sua boca no pó, não na boca do branco, minha filha. Quando eu terminei, pensei, convenci ela a desistir. Quando eu terminei, falei, e aí Letícia? Ela, o senhor não vai deixar, pai? Dr. Pedro Calabres disse que paixão é demência temporária. Não escuta nada. Aí o Branco veio 3 horas da tarde. Fiz a mesma coisa com o Branco, expliquei, mostrei, li a Bíblia, tudo. Quando eu terminei, ele chorando, o senhor não vai deixar, pastor? A gente se ama. Eu só pensei, eu não falei, essa casta só sai com jejum e oração. Chamei os 2 para jejuar 30 dias e orar. Ela, minha filha, tudo isso, pai? Falei, minha filha, 30 dias de jejum e oração. Oramos, jejuamos, mas também não resolveu. Quantos querem saber se eu deixei ele namorar ou não? Levante a mão assim, por favor. Você vai comprar o livro então. Você compra o livro que eu coloco. Você compra o livro, tá bom? Ó, esse livro aqui eu estou lançando em todo o Brasil. Eu quero tocar 1 milhão de pais no Brasil e no mundo.